Boa tarde, pessoal. A gente vai continuar o nosso bloco sobre recursão, tá? Mais especificamente, a gente vai finalizar o bloco focado especificamente em recursão, esse bloco inicial do curso, em que a gente está vendo vários exemplos de problemas nos quais a gente consegue aplicar essa técnica de programação para resolvê-los, projetar algoritmos inusitados e coisas assim. A recursão vai ser presente no resto do curso e em outros cursos que vocês vão ver ainda, mas ela vai surgir no meio ali, como oportunidade para atacar problemas diversos. Mas esse bloco que eu dou ênfase nela, a gente vai finalizar nessa aula. E dito isso, eu já vou confessar que eu estou fazendo um experimento essa semana, não foi de caso pensado, nem com maldade no coração, mas acontece o seguinte. E quando eu digo um experimento, quer dizer um experimento com vocês. Tá? Tem duas maneiras que eu projeto a aula, assim, quando eu quero ensinar uma técnica ou coisa assim para vocês, como é o caso da técnica de recursão. A gente pode pegar um problema desafiador, difícil, para a gente ver aquela técnica brilhar ali, né? Para você ver aquela técnica funcionar para resolver aquele problema não trivial, isso certamente tem valor. O lado negativo disso é que às vezes o problema é tão desafiador que a gente sofre tanto para entender o problema que a gente não consegue vislumbrar exatamente o mecanismo da técnica funcionando ali. Você fica perdido porque está lidando com uma coisa mais complexa. O outro lado é você trabalhar com um problema mais simples e daí o problema não vai te desafiar tanto, mas você consegue olhar, né, dar mais atenção para os detalhes e tal. Na terça-feira, com a outra turma, eu fui na primeira abordagem, tá? Eu apresentei para eles talvez o problema desse bloco inicial que eu considero mais difícil, pelo menos sempre que eu tenho que ensinar ele, eu sempre quebro um tanto a cabeça relembrando e tudo mais, que foi sobre o cálculo de coeficientes binomiais. Para vocês eu vou para o extremo oposto. A gente vai falar sobre o problema do máximo. E note, não é máximo divisor comum, como vocês já viram, ou outro problema mais sofisticado. É só encontrar o máximo de um vetor. A gente vai para um problema bastante simples e a gente vai compensar isso tentando esmiuçar, né? Olhar para ele por vários ângulos e tudo mais. Talvez fique um pouco maçante no sentido que se vocês estiverem focados só em resolvê-lo, você vai falar, poxa, professor, por que você vai me mostrar a sexta maneira diferente de resolver esse problema? Eu sei uma. Não, tudo bem, você sabe uma, mas eu estou interessado em apresentar maneiras de atacar o problema para que quando a gente estiver lidando com coisas mais complexas, vocês tenham essa versatilidade e aí já sejam mais acostumados. Tá? Fica o convite para depois vocês verem sobre coeficientes binomiais por diversão e interesse, que eu sei que vocês estão super interessados, que a outra turma sofreu na terça-feira. Tá? Mas então é isso, a gente vai falar sobre abordagens recursivas e iterativas também, até para uma questão de comparação, para o problema do máximo. Tá? Então, começando aqui, do que se trata esse problema? Por mais simples que seja, é sempre bom a gente definir bem o problema que a gente quer abordar. Então eu estou pensando especificamente na situação em que eu tenho um certo vetor V aqui, de tamanho n, tá? Então ele vai das posições 0 até n-1, tá? Vou pensar num vetor de inteiros. Não precisava ser inteiro, podia funcionar o que a gente vai ver para qualquer conjunto ordenável, mas inteiros é mais fácil porque a gente sabe, obviamente, o que é maior e o que é menor, né? Então fica mais simples de raciocinar. E o que eu quero é o elemento máximo, é saber qual é o maior elemento desse vetorzinho. Então, tudo bem, o problema é bem simples, acho que está bem definido, né? Uma coisa legal desse problema. Provavelmente vocês já resolveram algo assim, tá? Surge como subproblema com muita frequência. Mas eu acho que ele tem uma oportunidade interessante para a gente aqui, porque alguns dos exemplos que a gente viu sobre problemas nos quais a gente atacou com abordagem recursiva, a própria definição daquilo que a gente estava tentando calcular, o melhor exemplo disso é o fatorial, a própria definição era recursiva. Então, poxa, a gente já fez um algoritmo recursivo para um negócio que já de cara tem uma regra recursiva que produz aquilo. Mas recursão se estende para muito mais do que isso. Muitos problemas, você consegue achar uma estrutura ali em que você consegue resolver o problema original a partir da solução de problemas menores, que é basicamente isso que a gente explora na recursão.
Então o problema do máximo é legal para isso. Tá? Mesmo um problema tão singelo que a princípio não tem nada obviamente recursivo nele, né? Ele não é definido igual um fatorial n fatorial igual a n vezes n menos 1 fatorial. Não tem nada disso. Ainda assim a gente vai conseguir pensar de modo recursivo nele. Tá? E por onde vai esse pensamento? A ideia é a seguinte: sempre que eu vou falar que, olha, eu vou resolver um problema maior em função da solução de problemas menores, já está implícito aí que de alguma forma eu tenho que saber o que é um problema maior e o que é um problema menor. No caso desse problema tão simples, né? Poxa, eu tenho um vetor lá de tamanho n e eu quero saber qual é o maior elemento. O que vocês acham que é uma boa medida de tamanho? Qual seria um bom chute para dizer qual que é o tamanho desse problema? O próprio n, né? Porque vejam, se vocês tivessem que resolver isso na mão, eu vou dar problemas diferentes para alguns de vocês, né? A metade esquerda da sala vai resolver um problema do máximo. Te dou um vetorzinho com 10 posições e você tem que descobrir qual é o máximo. A metade direita é um problema muito parecido. Eu dou um vetorzinho com 10 bilhões de posições e você tem que achar o máximo. Quem se enrolou mais, né? Quem pegou o problema mais difícil? Tá? Então, nitidamente, o problema é maior, tanto maior for o vetor. Tá? Então, o n vai ser o nosso candidato natural ali para pensar nesse tamanho. E daí, qual que é a ideia? Tá? Eu já prometo que eu paro de falar e a gente começa a escrever algoritmos, desenhar e tal. Mas só para a gente saber o que vai guiar o nosso algoritmo. A ideia é, dado o vetor original, pega uma posição, remove ela do vetor. Tá? Abstratamente, não quer dizer que na implementação eu tenho que arrancar de lá, mas assim, elimine ela do vetor. O que me sobra? Um vetor com uma posição a menos, né? Tendo uma posição a menos, eu aplico a recursão. E daí eu falo, opa, ok, recursivamente eu resolvo o problema do máximo no vetor com uma posição a menos, e daí eu tenho apenas que fazer uma comparação para saber qual é o maior elemento do vetor original. Vamos pensar desse jeito, ó. Imaginem que eu vou remover essa última posição aqui. Então o subvetor que sobra, né, o subproblema, é esse cara aqui. Esse é o meu subproblema. Recursivamente eu mando encontrar o maior elemento desse cara, e daí eu comparo o maior elemento que esse cara me devolveu com quem estava nessa posição. Qual dos dois for maior é quem eu devolvo. E acabou. Certo? Vocês provavelmente, pelo menos me colocando na posição de vocês, vocês devem olhar e falar, poxa, professor, eu sei um algoritmo iterativo que resolve isso aí. Eu sei, eu também sei. Mas o que eu quero que vocês peguem aqui não é a proposta do melhor algoritmo para o problema do máximo. É perceber que mesmo para um problema tão básico, um problema que não tem uma estrutura inerentemente recursiva nem nada, é muito fácil a gente achar uma abordagem recursiva. É isso que eu quero que fique claro para vocês, ok? Tudo bem? Então, essa é a ideia da nossa primeira abordagem. Tá? Só falta mais um detalhe para a gente fechar ela, né, para a gente fazer esse exercício de projeto de algoritmo. Algoritmo recursivo, ele só para se ele tiver o quê? Caso base, né? Se ele não tiver caso base, é igual laço que não tem condição de parada. Vai seguir até estourar a pilha, né? Ou até infinito no computador teórico. Então, qual vocês acham que é um bom caso base para o problema do máximo? Quando que o problema do máximo fica tão pequeno que a solução é trivial, que eu não preciso reduzir a um problema menor? Quando tiver um elemento, né? Máximo é uma propriedade de comparação. Se só tem um elemento, sem dúvida, né? Não interessa o valor absoluto dele, ele é o maior daquele vetorzinho, daquele subproblema sozinho. Então, legal. Essa é a ideia do nosso primeiro algoritmo aqui, e eu vou escrever o pseudocódigo dele. Então, esse é o nosso max R, né, a nossa função para resolver o problema do máximo recursivo, que eu vou chamar aqui de max R fim. Já vai ficar claro o porquê, que eu acho que é a ideia mais natural que a gente tem a princípio. Então, vocês acabaram de me falar o caso base, se n for igual a 1, devolva v de 0. Né? Porque o meu vetorzinho ele vai sempre da posição 1 até 0 até n menos 1. Então, se o meu tamanho do vetor for 1, é o único elemento ali que está na posição 0, que eu vou devolver.
Se não caiu no caso base, né, se não foi o caso base, o que a gente faz? A gente pega um x aqui para guardar o máximo do subvetor que a gente vai, do subproblema que a gente vai atacar aqui. Então esse x vai receber max r fim, tá? Estou chamando a função recursivamente, só que eu passo o vetor v e n menos 1. Então o tamanho que eu tenho aqui agora é um subproblema com uma posição a menos. O x guarda isso e daí só me resta comparar, tá? Eu só preciso verificar quem que é maior. Se x for maior do que quem estava na última posição do vetor original, quem que é o cara da última posição? É o que está na posição n-1, né? Sempre tomando cuidado com esse detalhe dos índices, porque como eu começo no zero, é o cara que está no n-1, que é o último. Tudo bem, gente? Então, se x for maior do que v de n-1, a gente quer devolver o maior, então devolva x. Caso contrário, né, aqui eu não preciso colocar um else explícito, mas na prática, se passar dessa linha, é porque esse x falhou. Então aqui, caso contrário, devolva o cara que está na última posição, v de n-1. Ok? Até aqui eu imagino que vocês estejam menos do que impressionados, né? Imagino que vocês, não só já o problema do máximo seja familiar, como inclusive uma abordagem recursiva para o problema do máximo é capaz que vocês já tenham visto, já tenham feito antes, né? Mas como eu comecei citando, né? São duas abordagens diferentes. Poderíamos pegar um problema bem complicado ou pegar um problema bem simples, mas olhar mais a fundo para ele, é o que a gente vai tentar fazer. Então, a primeira coisa que a gente pode olhar mais a fundo, que eu já dei a dica, né, falando do fim aqui, é que notem, quando eu falei da ideia, eu sempre fico me perguntando que horas que eu vou puxar o fio do meu notebook aqui. Quando eu falei da ideia geral do problema, da abordagem recursiva, perdão, o que eu disse é, opa, eu tenho um vetor lá, o tamanho dele, né, o número de elementos dele, que é a minha medida de quem é um problema maior, quem é um problema menor. Então, eu só preciso pegar um elemento, remover de lá, e daí eu posso atacar, né, o subproblema restante. Percebam que, falando de modo geral, assim, eu não falei que tinha que ser o último que eu tinha que tirar. Eu tinha que tirar um elemento. Para essa ideia funcionar, bastava isso. Foi muito natural, nesse caso, a gente tirar o último elemento, porque o tamanho já era um parâmetro que eu tinha que lidar, né? Então, para remover o último, conceitualmente, eu não tenho que fazer nenhum grande esforço. Eu só falo, olha, resolve para um cara um pouco menor. Mas é bom a gente não ficar limitado a isso, tá? Porque não é o caso no problema do máximo. Aqui a gente vai fazer só por um aspecto didático, mas não vão faltar exemplos de problemas em que, para conseguir atacar ele recursivamente, para conseguir definir o subproblema, eu vou ter que colocar parâmetros adicionais na minha função, vou ter que colocar índices ali para dizer, olha, meu subproblema vai dessa posição até essa, tá? Nem sempre é tão conveniente que é só o próprio tamanho. Do que eu estou falando nesse caso, que eu falei de um modo didático? É que se esse aqui é a abordagem para encontrar o máximo recursivo removendo do fim, vamos tentar removendo do começo. Tá? Então, conceitualmente, ela não é muito diferente. Né? Aquele desenho que eu fiz lá, olha, eu tenho o meu vetor V aqui, que a princípio vai de 0 até n-1, removo o primeiro elemento e sobra esse subproblema, que eu ataco recursivamente. Conceitualmente, mesma coisa. Na implementação, dá para fazer, não vai ser muito mais complicado, mas eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de alguma coisa que me diga onde começa. Porque agora o que vai estar variando, né, é a posição inicial, o fim vai estar fixo, porque eu vou sempre removendo do começo. Lá, o próprio tamanho me dizia até onde que eu parava, né, onde que estava o corte. Aqui o corte está no começo, eu não tinha nenhum parâmetro para fazer isso, vou ter que adicionar na minha função. Tá claro isso?
Tá claro que a abordagem, a princípio, é equivalente, é tão válida quanto, ela é levemente diferente, mas uma abordagem recursiva tão válida quanto, mas na hora de implementar eu tenho que ter esse cuidado a mais. Tá? Isso é bom a gente ter em mente, porque acontece com bastante frequência. Tá? Então eu tenho aqui, olha, o max recursivo INI, que recebe o vetor V, recebe um parâmetro INI e recebe o tamanho N. Tá? Então ele recebe aqui qual a primeira posição do vetor e aqui qual o tamanho. Note que não é a última posição, tá? Porque o N está sempre uma depois da última. Eu vou manter essa convenção. Esse cara continua sendo uma posição depois da última. Tá? O meu vetor ele vai, então, a partir de NI até N-1. É isso que eu estou dizendo. Beleza? E daí o que a gente vai testar? Bem, o caso base continua sendo o mesmo. É quando o meu subvetor tem tamanho 1. Mas quando que o meu subvetor tem tamanho 1, se isso aqui, ó, é o INI e o N é uma posição depois da última, né? Quando vai ser que esse vetor vai ter tamanho 1? Algum chute? Que o subproblema vai ter tamanho 1. INI é igual a N-1. Quando INI for igual a N-1. Vamos testar. Eu acho que está certo, acho que é esse índice mesmo. Mas vamos ver, ó. Pensando aqui no caso base. Eu tenho o meu vetor V aqui, original, mas imagine que muitas iterações, né? Chamadas recursivas depois, né? Muitas chamadas depois. Aqui está o N e aqui está o INI, apontando para a primeira e única posição ainda válida. Né? Eu fui reduzindo o meu problema, sobrou um cara pequenininho. De fato, então, quando INI é igual a N-1, eu estou no caso, só sobrou 1. Né? Só que sobrou 1 no final agora. Naquele algoritmo sobrava 1 no começo. Tá claro? Assumindo que INI na cintura. Isso, a gente vai falar disso. A primeira chamada disso aqui tem que saber qual o valor correto colocar para o INI. Aqui está genérico porque é uma função recursiva. Né? Ele recebe o INI e vai mudar para a chamada dela, mas a gente vai falar disso também. Mas beleza? Então, é por isso que essa condição fica assim, o caso base. Notem que, de novo, conceitualmente é o mesmo caso base, é quando o meu subproblema tem tamanho 1, que o problema ficou trivial. Nem todo problema fica trivial no tamanho 1, tá? É comum, mas não é todo. No caso do máximo é verdade por causa daquilo que a gente argumentou. Se eu tenho um único elemento, eu não tenho dúvida de quem é o maior. Inclusive ele é o maior, o menor e o médio, né? Tudo junto. Tá? Então, conceitualmente não mudou. O que mudou é quando eu sei que eu só tenho um elemento. Bem, quando a posição que marca o começo é uma menos do tamanho original. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente devolva V de NI, né? O cara que está nessa posição. Agora, se eu não estou no caso base, o que eu vou fazer? Mesma ideia de antes, chamada recursiva, né? Para esse subproblema aqui que tem uma posição a menos no início. Então o X, ele vai receber aqui max, R, INI, o mesmo vetor V. Qual a posição de início? Se eu estou dilapidando o meu vetor pelo começo, eu recebi um vetor que vai de INI até N-1. Aqui eu quero um subproblema que tem uma posição a menos, sendo que essa a menos eu estou descartando do começo. Então o que eu coloco aqui? INI mais 1. Né? Eu vou avançar uma posição em relação à anterior. A posição passada da última continua sendo N. Essa é a minha chamada recursiva. Pode falar. Ele deixou de seu tamanho, então. Perfeito. N deixou de seu tamanho. O N, pensando de um modo mais didático, eu acho que no meu exemplo eu acabei mantendo o N igual, mais porque eu vim daqui. Tá? Mas de fato o N não é o tamanho vai ser a diferença entre N e INI nesse caso. Tá? E o N, o que ele é em si, é o cara que marca uma posição depois da última válida. Tá?
Então é uma convenção mais chatinha, né? Para manter meio que consistente com esse N, acabou que a semântica dele ficou meio poluída. Mas notem que não teria nada de errado se eu quisesse falar que, olha, aqui vai ser a primeira posição e aqui vai ser a última inclusa. Só que daí na chamada eu tinha que passar para um vetor N, eu passava chamando para ir até N menos 1. Porque daí eu estava convencionando que, olha, essa posição também está dentro do vetor. Só tem que ser fiel à condição que você está trabalhando. Tá? No meu caso, o N continua indicando uma posição inválida, né? A primeira posição inválida do vetor, por isso que ficou desse jeito. Tudo bem, gente? Tá, então, caso base resolvido. Aqui já mandamos resolver o subproblema que tem uma posição a menos, que tem um tamanho 1 a menos, e a gente tem que decidir de novo. Daí essa parte final é muito parecido, né? Se x for maior do que v... é muito parecido, mas né, muda suavemente. Quem foi o cara que eu joguei fora? Bem, se eu falei que o meu subproblema começa uma posição a menos, uma posição a mais do que a minha, o cara que eu joguei fora foi o cara que estava na posição INI. Então, aqui, o meu V vai ser aqui eu vou comparar o X com V de INI. Inclusive, eu percebo que acho que esse meu desenho aqui ficou infeliz, né? Eu já estava pensando no INI da próxima chamada recursiva, eu não devia ter feito isso. Tá? Então, vamos pensar que eu começo INI aqui, tá? E daí, quando eu vou fazer a chamada recursiva, justamente é INI mais 1, né? É daqui até o final. Fica mais claro assim, né? Então, eu estou sempre jogando fora a primeira posição do vetor corrente, pensando que o vetor corrente vai sempre de INI até N menos 1. Então, se o X for maior, devolva X. Caso contrário, devolva V de INI. Detalhezinhos de programação, eu falei naquela, mas eu vou enfatizar nessa. Notem que aqui é um else, tá? Isso é importante, porque às vezes você pega um código, não percebe que tem implicitamente aqui uma estrutura de se passar no teste faça isso, se não faça isso, né? Eu não tenho um else explícito só porque eu devolva já que encerra o código aqui. Mas você não percebe isso, daí você vai modificar, vai transformar no algoritmo iterativo, fazer outra coisa, você não coloca um else aqui e dá bobagem. Tá? Então pensem no fluxo de código, olha, ou acontece isso ou isso, nunca ambos. Tá? Isso é bom você ficar atento a isso. Tudo bem, nossos dois primeiros algoritmos recursivos aqui para a gente começar a brincar no problema do máximo. Vocês estão com caras preocupantes. Vocês querem levantar alguma dúvida antes da gente avançar? Tá tudo bem? Pode falar. Você vai postar a sua abordagem no YouTube? Mais difícil e mais... Sim. Eu consegui gravar, no caso, sendo mais específico, na aula que eu dei para outra turma, ao invés de falar do problema do máximo, eu falei do problema dos coeficientes binomiais e a gravação ficou ok. Eu vou conseguir postar nos próximos dias. E vocês podem assistir lá também. É legal, até porque os coeficientes binomiais são um problema interessante e tal. Sim, o que estava faltando aqui. Eu falei que foi feita uma pergunta agora há pouco de na primeira chamada o INI é igual a 0. Isso que eu vou fazer agora é uma coisa muito comum, tá, gente? Quando a gente trabalha com função recursiva, justamente por essa característica dela ter que quebrar o problema num problema menor, é muito comum que elas precisem colocar parâmetros adicionais para definir esse problema menor. Só que quando eu estou na chamada inicial, meio que eu não me importo com isso. Tipo assim, no problema do máximo, se eu recebo um vetor V de tamanho N, isso é todo o parâmetro que eu quero resolver. Essa coisa de ter o INI aqui é só uma necessidade, porque para eu ir dilapidando o vetor a partir do começo, eu preciso desse parâmetro, senão a função se perde, ela não sabe onde ela está. Então é muito comum que a gente faça o quê? Uma função envelope, quando acontece isso. Uma função envelope, eu chamo de função envelope, pelo menos já vou entender por quê.
que basicamente, quer colocar com outra cor? O que ela faz é que ela vai ter parâmetros simples ali para ser chamada. Então eu vou chamar aqui, olha, função máximo, que recebe V e N, né, como uma boa função de máximo simplesinha. E ela vai dizer, olha, devolva max R e NI, passando o quê na primeira chamada? V, 0 e N. E acabou. Então quando eu for usar, eu uso essa aqui. Só preciso passar o V e o N. E ela faz esse overhead para mim, porque na primeira vez é simplesmente o 0, né? Nas chamadas recursivas que ela vai tendo que ter esse controle de em que ponto do vetor ela está. Tá claro isso? Tudo bem? De novo, assim como eu falei que o problema do máximo ele é simples, então a gente está vendo aqui algumas abordagens que são mais para fim didático, né? Tipo, a princípio essa abordagem não tem nenhuma vantagem em relação a essa aqui, só que vão ter outros problemas em que vocês vão precisar colocar parâmetro adicional e tal, senão vocês não conseguem quebrar o problema em algo menor. Então é mais pelo exercício. A mesma coisa aqui. Parece superficial, mas isso ajuda a deixar o código mais organizado, especialmente quando a função recursiva vai ficando até mais complicada, tá? Só para aproveitar a oportunidade, um outro caso que acontece bastante, aqui eu estou dando um exemplo para eliminar um parâmetro, né? Tipo, esse parâmetro que é importante para a função recursiva, mas a envelope pode esconder, ela simplesmente coloca o 0 lá a primeira vez, tudo certo. Porque a chamada inicial do máximo não precisa disso. Uma outra coisa que é muito comum e que justifica usar a função envelope é que, às vezes, eu preciso que que as funções recursivas, né, as chamadas da mesma função recursiva, todas elas conversem com um número, tá, que está num lugar fixo. Não é para ser um parâmetro de cada uma, porque é um número que faz algum tipo de controle global. Então ele tem que ir crescendo junto ou diminuindo, sendo afetado por todas elas. Daí, onde que eu vou alocar esse cara? Se eu alocar dentro da função recursiva, ele é uma variável local daquela função. Tá? Então o jeito de fazer isso, ou pelo menos o jeito mais fácil, é que eu aloco nessa função envelope e passo um apontador aqui para ele. Então toda chamada recursiva está mexendo naquela área de memória, mas ela foi alocada uma vez só. A gente vai ver exemplo disso depois, mas entra no hall aí de utilidades dessa funçãozinha envelope que organiza as coisas para a gente. Tá legal. De chute, assim, qual que é a eficiência de tempo dessas funçõezinhas que a gente tem aqui? Primeiro, não é para ser óbvio, tá? Algoritmo iterativo, normalmente é bem mais fácil você saber quanto tempo ele itera, porque você vê qual a condição de parada e como que está variando ali o contador, né, o índice que você está usando. Algoritmo recursivo não é óbvio. Nesse aqui, se a gente não quiser resolver a recorrência com todos os detalhes, aquela coisa toda, o truque é o tamanho do subproblema está diminuindo de 1 por chamada recursiva. Então, perdão? Ordem de N. Vai ser da ordem de N. Né? Tanto essa função quanto aquela é mais feinha, né, porque tem INI, mas percebam, nos dois casos, o tamanho do meu subproblema diminui de 1. Nesse caso aqui, o meu subproblema ele vai sempre de quais posições até quais? De 0 até N. Só que quem é o N está mudando, está diminuindo de 1 a cada chamada recursiva. Então o subproblema está sempre diminuindo. Nesse caso aqui, o meu subproblema vai de INI até N. Né? Então ele é a diferença entre N menos INI. Como o INI cresce de 1 a cada chamada recursiva, N menos INI diminui. Ok? Então o meu subproblema está diminuindo. Nos dois casos, diminuindo de 1 unidade por chamada recursiva. E o caso base acontece quando o tamanho dele for 1. Isso aqui acaba sendo consistente com o tamanho do subproblema ser 1. Tá? Então depois de n menos 1 chamadas recursivas, eu caio no caso base. E daí eu volto. Tá? Então não vai ter uma cadeia mais longa do que n menos 1 chamadas recursivas. Ok? A gente poderia resolver a recorrência, tá? Eu vou até deixar ela escrita aqui para as duas aplicações, tá? Embora elas diminuam de formas diferentes.
a contagem do número de operações aqui de modo simplificado, T de N, vai ser 1, que é o trabalho local realizado, porque localmente faz pouca coisa, né? Uma comparação, outra comparação aqui. É simples, uma atribuição, não tem nenhum laço, nada mais sofisticado. Mais o tempo para resolver um subproblema com uma posição a menos. Note que essa recorrência vale para ambos, tá? Porque esse N que eu estou usando aqui, ele corresponde ao tamanho do subproblema. Não tanto faz se eu estou diminuindo, dilapidando pelo começo, que vai sempre avançando aqui, ou se eu estou dilapidando pelo final, tá? Para a recorrência dar na mesma. Então, se a gente fizer aquela brincadeirinha da substituição aqui, a gente vai ver que isso aqui chega em N mais 1, se eu não me engano, ou algo próximo disso, mas com certeza da ordem de N. Beleza? Nesse caso, eu acho que eu não vou resolver com detalhes, tá? Só vou deixar aqui registrado que Q de N é proporcional a uma função linear aí. Nesse caso, é essa aí. Algo que eu vou fazer um pouquinho melhor o desenho, então eu vou me furtar de resolver essa recorrência com vocês só pelo tempo que gasta, tá? A gente fez algo parecido já em outras aulas, é interessante fazer, mas nesse caso eu vou me furtar. Mas eu vou fazer... Cadê o apagador? Aqui. Eu vou fazer uma outra coisa. Acho que eu vou apagar esse aqui. Que é explicitar, quando eu falo com vocês da pilha de execução, normalmente eu faço meio rápido, então eu vou só explicitar isso aqui para vocês, de duas formas complementares. Quando eu estou pensando na cadeia de chamadas recursivas, tá? Muitas vezes eu uso uma figurinha desse tipo, olha, esse nó aqui, esse círculo corresponde à primeira chamada recursiva, quando o subproblema tinha tamanho N, é a chamada original. E ela vai desencadear uma chamada para N menor, né? Então eu venho aqui de N para N menos 1. Simultaneamente, o que está acontecendo na famigerada pilha de execução que eu falo para vocês, mas que eu nunca apresento direito, né? Não que eu vou apresentar super tecnicamente agora, mas só para deixar mais claro, quando a gente pensa na ideia de uma pilha, da pilha de execução especificamente, eu estou pensando numa pilha mesmo em que eu vou colocando uma coisa em cima da outra. Então, eu tenho aqui as variáveis, para simplificar eu vou chamar de f, mas eu estou me referindo a essa função aqui, tá? Só vou chamar de f porque f é uma letra só, facilita a minha vida. Então eu tenho aqui, de modo simplificado, as variáveis da f de n, né? Se você olhar para a f de n, ó, ela precisa de uma variável para acessar esse vetor, não o vetor inteiro, tá? Ela não copia o vetor inteiro, mas ela tem que saber onde ele está. Então tem uma variávelzinha para saber onde que esse vetor começa, uma variável para saber o tamanho do vetor. Aqui eu tenho variáveis auxiliares, o x é uma variável auxiliar. Essa galera está aqui, nesse espacinho de memória, na pilha de execução. Tudo bem? Chamei uma função, eu coloco esses caras lá. Quando esse cara desencadeia uma chamada para o de baixo, né, o f de n desencadeou uma chamada para o f de n menos 1, eu empilho aqui mais uma coleçãozinha dessas variáveis aqui. Porque, embora o código seja o mesmo, cada chamada recursiva tem o seu espaço de memória separado. O código é o mesmo, mas cada chamada é uma. É como se fossem clones, tá? Não é a mesma chamada, não está todo mundo executando no mesmo espaço de memória. Tá? Então ele tem que ter o espaço das variáveis dele. Quando eu faço mais uma chamada recursiva aqui, eu vou ter mais uma funçãozinha empilhada ali, as variáveis de mais uma funçãozinha empilhada. Só para ser tecnicamente correto, além das variáveis todas, tem endereço de retorno aqui e uns outros detalhes técnicos, tá? Endereço de retorno é onde ela deixa, sabe quando a gente dá o return, né, o devolva? Ela tem que deixar aquilo em algum lugar, ela desaparece, né, quando a função dá o devolva, ela desaparece, mas o que ela calculou não pode desaparecer, então tem um espacinho para isso, tá? Eu gosto de comentar isso porque, embora o nosso foco seja algoritmos, como vocês estão no começo do curso, é legal a gente começar a ter essa noção de tipo, quais mecanismos rodam lá dentro do computador para as coisas funcionarem. Quando vocês forem depois para sistemas operacionais, arquitetura de computadores, vocês vão ver com mais detalhes essas coisas. Mas num alto nível, essas informações têm que estar lá. Então, de modo simplificado, elas estão aqui na minha pilha de execução. Beleza? E está claro esse paralelo? Cada nova chamada recursiva, um tanto a mais de memória ali.
E daí a coisa continua aqui. Eventualmente, quando que eu paro aqui? Quando que essa cadeia termina? Termina não, ela para de aumentar, né? Quando eu chego no caso base. Então, quando eu chego no n igual a 1, né, no tamanho do subproblema igual a 1, é a última chamada. Aqui vai ser a última coisa empilhada. Nesse caso é f de 1. Né? Podia ser 0, podia ser outra coisa, mas no nosso caso é f de 1. Tá claro isso? Por que eu estou desenhando isso aqui? Porque quando eu falo para vocês, olha, essa função leva tempo da ordem de n. E por conta da pilha de execução, ela gasta memória também da ordem de n, é por causa disso. Porque para resolver o problema tem um momento, tá, quando a pilha está na seu comprimento, na sua altura máxima. Nenhuma dessas funções aqui pode ser desalocada, porque elas estão esperando a resposta de qual é o valor do máximo do subproblema de tamanho 1. Porque daí esse cara vai voltar e vai comparar com o do F2, e depois vai voltar e vai comparar com o do F3 e tudo mais. Todo esse retorno aqui, né, as chamadas recursivas, a gente fala que é a volta da recursão, para ajudar vocês a enxergarem. Eu me refiro a algo assim, ó. Quando esse cara fala, ok, o valor do meu elemento máximo é esse aqui, né, devolve V0. Ele joga esse valor para cima, e daí quem chamou ele continua a partir daqui, atribui esse valor para o x e faz a comparação. Então aquela função estava pausada, ela não estava desaparecida, ela estava pausada. Esse cara aqui sai da pilha, mas quem está logo antes dele não saiu ainda e volta a executar. E daí esse cara sai da pilha, quem está logo antes dele volta a executar, e assim por diante. Então a gente vai subindo aqui, devolvendo as informações. Tá? Eu sei que é um tanto abstrato, mas vocês conseguem imaginar isso, porque é importante ter essa noção do fluxo, né, de como que a coisa está acontecendo. Tá? E o que acontece é que no momento de comprimento máximo dessa cadeia, onde eu tenho a cadeia mais profunda, eu tenho da ordem de n caras empilhados. Portanto, eficiência de espaço, né, o quanto a memória adicional essa função recursiva usa, da ordem de n também. Tá? Não porque localmente ela use qualquer variável grande ou coisa assim, não. É só porque eu preciso de uma cadeia longa de chamadas recursivas. E isso acaba custando. Beleza? Foi isso que eu quis dizer quando eu falei, olha, vamos pegar um problema mais simples, mas aí a gente entra mais nos detalhes, né? Porque às vezes a gente passa meio rápido.